você realmente acha que a desigualdade é um problema ou a base, por exemplo, a pobreza é um problema? Porque, veja, no meu ponto de vista, o que eu acho é que assim, se a gente tivesse um cara que ele é considerado, por exemplo, o cara mais pobre possível na nossa sociedade, é um cara que tem uma casa, que tem uma vida digna. Esse é o cara mais pobre possível. Por mais Não que é. o cara mais... Esse é o cara mais pobre possível, Igor. O cara mais pobre possível da sociedade pro Igor é um cara que tem uma casa, velho. Caralho, que loucura, velho. Não é, mas por mais que o cara mais rico possível seja ultra rico, o cara mais pobre possível tá vivendo com dignidade. Isso ainda assim é um problema? É que esse tipo de sociedade... Ele deu um exemplo de uma sociedade onde o cara é o mais pobre e tem uma casa. Do meu ponto de vista, é absolutamente utópica. Não, necessariamente. Porque a gente tem micro-sociedades que funcionam assim. Mas que funcionam assim com base também na exploração da pobreza de outros, né? Foram sociedades que historicamente se construíram como metrópoles de outras colônias, né? Para existir uma Europa com padrão de vida como ela tem hoje, existe uma África com padrão de vida que ela tem hoje. Cara, esse ponto aí do Boulos, tem um vídeo do Friedman. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Pra vocês verem. Friedman sobre exploração África. Tem um vídeo do Friedman. Eu não vou achar esse vídeo do Friedman, mas o Friedman é um autor que, quando ele se deparou com essas afirmações, ele começou a estudar essas afirmações, porque essas afirmações são muito legais do Boulos, né? Que a África foi explorada, você vai escutar muito isso, que a África foi muito explorada. Só que, por incrível que pareça, o Friedman ele estudou esse efeito África, né? esse fato África, né? Esse fenômeno África. E ele chegou à constatação em estudos econômicos, históricos, que todo o mundo que explorou a África teve déficit econômico, perdeu dinheiro explorando a África. Pois é estranho, né? Os países que, entre aspas, exploraram a África por riqueza perderam mais dinheiro em lutas, guerras, disputa por território, do que eles conseguiram ter de dinheiro. Eu não sei muito bem, não. Essa história aí é velha, tá? Isso aí isso já é bullshit já. O Friedman já mostrou que esse ponto aí é completamente inadequado e falso. Existe uma América Latina com padrão de vida. Eu concordo, mas eu discordo disso aí. Historicamente, Assim, você construiu. eu concordo que, não, assim, eu concordo que eu acho que a África teve um papel fundamental já aí. Você tem que dar risada da afirmação. Se o Boulos fala, é lei, tá? Pra quem não entendeu aí. Riqueza pra Europa, tanto que, por exemplo, a Índia, sei que tá na África, mas a Índia era colonizada pela Inglaterra e muita riqueza foi extraída de lá. Eu entendo esse argumento. Eu acho que a gente só não pode esquecer que existe muito que se gera, tipo... Quando a pessoa fala que muita riqueza foi extraída da Índia ou da África, elas têm que entender que elas estão pegando parâmetros... Eu não estou dizendo que não houve, entre aspas, exploração, que estados não invadiram outros estados e tomaram o que aqueles outros estados tinham ou territórios tinham, tá? Sim, houve realmente uma atividade que foi promovida por estados para tirar riquezas de outros lugares, de outros territórios, de outros estados, a partir mediante de guerras, etc. E por aí vai, né? E aí você tem um aspecto de se tirar determinadas coisas daquele local. Só que você falar que foi uma exploração no sentido de que monetariamente valeu a pena, isso só vale a pena porque se chama Estado. Porque se qualquer ser humano, qualquer homem, que pegasse um dinheiro e investisse em um determinado local e ele fosse invadir uma outra região, o gasto que ele ia ter para conseguir outros meios para conseguir iguarias, né, etc., o gasto que ele ia ter de homens, naquela época, né, mandar navios que eram caros para enfrentar pessoas em outras terras que você não conhecia, etc., um gasto muito maior. E não é à toa que hoje em dia não existe tantas mais guerras atrás de exploração, etc. Até mesmo, por exemplo, facções criminosas brasileiras aqui no Brasil, elas tendem a fazer acordo com as bocas de fumo. Eles chegam lá, compram a boca de fumo e contratam o cara para trabalhar para eles. Porque é muito mais caro você matar alguém. Aquela pessoa já tem conexões. Se você mata o cara ali, os consumidores ficam com medo de comprar você. E assim por diante. Então, já se é conhecido que a única forma de grupo ou de associados que conseguem explorar outras das nações a fim de conseguir riquezas e realmente abstrair riqueza disso, é justamente explorando o próprio povo inicialmente. O Estado ele explora um povo em um determinado local, havia impostos, e com esse dinheiro via impostos que estão explorando determinado local, eles vão para outro local, lutam com outros exploradores, e quem vencer, explora mais. É só isso. A exploração nesse contexto. É simplesmente Estado explorando e lutando contra Estados, explorando outras pessoas. Não tem tanto mistério, tá? E, assim,
dá muito déficit econômico. Então é por isso que somente poucos que conseguem obter lucro separadamente, mas juntamente, socialmente, a sociedade inteira perde com isso. Porque o dinheiro de imposto, etc., vão ser feitos, e vão ser gastos e vão ser explorados. Então acaba fazendo com que um explorando o outro. São exploradores explorando outras cidades, outras pessoas inocentes que estavam sob exploração de outro explorador, né? Que são os outros estados. Então é uma grande narrativa de estados lutando contra estados para ver quem vai explorar e vai ficar com mais territórios para explorar as pessoas. É somente isso, tá? Toda a riqueza do mundo foi tirada de alguém. Existem riqueza que é tirada literalmente do nada, tá ligado? Você pega uma árvore, você corta a árvore e faz uma mesa, você transforma aquilo que tinha um valor X no valor 2X. E aquele valor... Tirado da natureza. Mas aquele valor vem da sua criatividade e tal. Então, existem muitos recursos que vêm e que não necessariamente vieram porque uma civilização escravizou a outra, sabe? A gente tem que tomar cuidado para não colocar todo o patamar onde a Europa tá nas costas de uma atitude dessas. Mas você quer que... Não, claro, não tô aqui. Eu tô aqui só questionando uma ideia de que a sociedade capitalista é capaz de produzir para o mundo inteiro esse padrão que você se referiu. Que todo mundo viva bem e alguns vivam bilionariamente bem. Né? Isso... Por que eu digo? Vamos pegar o exemplo da própria dinâmica do capitalismo. Você é incapaz ou é capaz? Eu acho que ele é incapaz. Incapaz. Acho que o capitalismo é incapaz pela sua própria dinâmica e pelas suas próprias leis. Vou dar um exemplo. Tá bom, depois eu quero complementar, mas vai. Mas vamos lá, não, só para ser um pouco mais claro, dar um exemplo. O capitalismo, ele está baseado, sobretudo, na ideia de livre concorrência. Então, para uma empresa, vamos pensar um setor de águas engarrafadas. Né? Setor de águas engarrafadas, tem essa aqui que é a Nestlé, tem a outra que é a... Ele não está estruturado na livre concorrência, tá? A livre concorrência, ela pode ou não acontecer. É possível que, dentro de uma sociedade, determinadas estruturas de... Sei lá, você vai numa cidade pequenininha, que é uma sociedade capitalista, ela pode simplesmente não ter concorrência. Existem lugares que são assim, pessoas que se estabelecem. É porque ele está botando puramente a noção do capital pelo capital, o homem pelo homem, o homem instrumentalizando o homem, que é a própria visão marxista que ele detém do mundo. Então, pro Boulos, por exemplo, toda relação de capital é uma relação exploradora em sua perspectiva supraestrutural. Ou seja, eu, por exemplo, como eu vou comprar alguma coisa, eu não estou visando outros aspectos senão econômicos, porque o Boulos faz um reducionismo materialista. Ele vai dizer que toda relação dentro da estrutura capitalista é em busca da exploração por conta da mentalidade burguesa, né, que é feita no sujeito, faz com que o sujeito compre as coisas somente porque é mais barato ou porque é mais eficiente, etc. Mas isso não é verdade. Às vezes eu compro de uma determinada pessoa porque é mais próximo da minha casa ou porque é o seu João. Eu gosto de ir lá e conversar com o seu João. Ou então tem uma menina lá, que você vê ela lá, e você vai lá e quer dar em cima da mina, e essa menina trabalha na loja. Então você não está visando exatamente essas coisas que ele está botando. Existem viés emocionais, existem perspectivas sociais. Existe, por exemplo, querer comprar nas lojas porque você quer ajudar o pessoal da sua rua ou o pessoal da sua cidade. Porque você gosta dessa cidade. Não necessariamente você precisa comprar na Amazon, mas às vezes você compra na Amazon porque só tem aquele livro na Amazon. Não, o mundo não gira só em torno da percepção comercial, Boulos. Eu sei que para você é estranho, mas não gira somente assim. Minalba tem não sei o quê. Você, a Nestlé vai ganhar concorrência, suponhando que fora mecanismo de monopólio, certo? Ela vai ganhar concorrência se ela conseguir vender essa água por um preço mais barato do que a Minalba. Ela... Mentira. Mentira, Boulos. Existem pessoas na praia que vendem água. Porque as pessoas ali que vendem água na praia estão chegando mais próximo do comprador. Eles podem comprar de uma determinada empresa maior por R$1, mas ele vai ter que se locomover. Eu poderia comprar, antes de ir para a praia, tudo lá na pessoa que vende. Mas eu ia ter que me locomover mais, ia ter um monte de coisa que me faz ficar em casa. Nem sempre a minha visão é monetária. Às vezes a minha visão é de conforto. Se fosse assim, não existiriam pessoas vendendo água na praia. Não existiriam pequenas empresas, só existiriam grandes empresas. Só que como o Hayek demonstrou, e a escola austríaca demonstra, quanto maior uma empresa vai ficando, maior é a noção informacional daquela empresa. Então você pode ver que dificilmente você consegue achar uma empresa, como por exemplo o McDonald's, que consegue manter preço, qualidade, propaganda, tudo igualzinho. Um hambúrguer gourmet às vezes é muito melhor do que um hambúrguer da McDonald's, às vezes mais barato, e você come muito melhor. Mas não tem esse gourmet, esse lugar em todo shopping. Não tem. Às vezes é perto da sua casa. Nem sempre você quer ir comer um McDonald's. Existe pessoas de saúde, ou simplesmente eu, por exemplo, que compro um lanche num lugar há muito tempo, porque eu gosto de comprar naquele local. Eu gosto de chegar naquele local e todo mundo me conhecer. Eu gosto de sentar no local e as pessoas já saberem o que eu quero. Eu não gosto de enfrentar filas no McDonald's com pessoas que eu não conheço, que me perguntam, e eu tenho que ficar esperando, e pessoas ficam falando, muito barulho. Então, às vezes, nem sempre é pelo aparato necessariamente econômico.
como eu falei anteriormente. E essa noção informacional que o Hayek mostra, por exemplo, faz com que as coisas, você tenha um produto, você consiga baratear o produto, mas a sua qualidade não fique tão boa. Entende? Porque você vai franquear. Você já vai ter ali a medida certa para fazer seu hambúrguer da forma certa, de uma forma massificante, entre aspas, não um termo marxista, mas uma forma de compreensão de fazer mais rápido, fazer fast food. Não existem fast foods que não são tão rápidos assim, mas que as pessoas preferem. Então não é tão difícil observar a probabilidade, realmente, no fato atual, da não existência somente de grandes corporações. Porque as grandes corporações não conseguem ter todas as noções informacionais. Inclusive, você tem uma codependência de outras estruturas para conseguir ter uma noção informacional mais profunda, de preferências. Beira o impossível, ou é impossível, uma única empresa tem uma noção absoluta das noções mercadológicas, de preferências, etc. E é a partir daí que, normalmente, dentro de um âmbito maior, surge a concorrência. Porque aquela empresa gigantesca, ela não consegue observar tudo. A noção informacional, a burocracia que vai se criando, a burocracia vai criando uma distanciação do fato. Então, quanto mais burocratizado, quanto maior o processo para chegar à informação em determinado local, para tomar uma decisão, maior é o custo informacional. Isso não é coisa nova. Esse seu ponto é vexaminoso, cara. Ela vai ir dominando mais mercados a partir disso. Para ela vender essa água a preço mais barato que a Minalba, ela tem que melhorar suas tecnologias. Ela tem que, eventualmente, comprar uma máquina para fazer. Não para melhorar, para massificar mais, para fazer a maior quantidade de água. E não necessariamente a maior quantidade de água diz a melhor água. Se eu quero vender mais e eu tenho um produto que eu posso vender mais, então eu preciso produzir mais. Então veja que quando uma empresa tem vontade de produzir água mais rápido, ela vai procurar tecnologia para isso. E quando ela busca tecnologia para isso, existem vários outros eixos, várias outras estruturas de mercado e de empresas que vão suprir. Opa, tira até o fone. Que vão suprir essa demanda, essa busca. Então veja que essa busca inicial, ela fomenta várias outras buscas, fomenta várias outras formas de compreensão do mercado. Por causa de uma única noção informacional e necessidade de cumprimento, várias outras são desmembradas para atingir aquele determinado fim. Então veja que não é tão difícil na materialidade hoje observar isso já. Não é que é uma sociedade utópica. É que é uma sociedade que não é agradável para você aceitar a possibilidade. Mas que já existe pontos que já são dessa maneira. Produzir uma máquina que produza 1.000 garrafinhas d'água em 5 minutos, enquanto a Minalba só produz 500 garrafinhas d'água em 5 minutos. Assim, o capitalismo estimula o desenvolvimento tecnológico, através da livre concorrência. E aí todas as empresas querem ter a tecnologia de ponta, e com isso ela produz mais em menos tempo, e a partir disso ela ganha mercado mais competitivo. Muito bem. Isso gerou, ao longo da história, um avanço de várias revoluções industriais. A última que nós tivemos 30 e poucos anos atrás foi a da microeletrônica, da robótica. Agora nós estamos vivendo uma nova, a quarta revolução industrial, que é a do 5G, da inteligência artificial. A cada revolução industrial, se substitui o trabalho humano. Né? Então você tira, quem produzia essa garrafinha era uma pessoa, passou a ser máquinas com a supervisão. No outro vídeo que eu reagi do Flow, do mesmo Boulos, ele fala que a gente tinha que, para melhorar a nossa sociedade e deixar ela mais rica, a gente tinha que investir mais em tecnologia nacional. E ao mesmo tempo agora, ele diz que investir em tecnologia é algo que vai fazer a sociedade sucumbir na forma de trabalho. Só que as formas de trabalho e as aspirações de mercado, elas sempre vão se alterando. Há anos atrás, ninguém dizia que pessoas iam vender fotos do pé. Sem falar que existem pessoas aqui, por exemplo, no interior do Nordeste, que elas vendem cortinas. Só que as cortinas delas são extremamente caras, são cortinas de 500 a 3 mil reais, e as pessoas compram porque são feitas à mão. São crochê. Então o que você percebe aí? Você percebe que o mercado, como ele falou, vai produzir cada vez mais garrafinhas de água. Porém, essas garrafinhas de água não vai ter uma proximidade factual com o interesse necessariamente do consumidor, porque a gente não sabe necessariamente o interesse do consumidor. Às vezes eu quero uma garrafinha, não porque é água somente, mas eu quero uma garrafa mais bonita, ou porque está mais próximo de mim, ou porque eu vou ajudar determinada pessoa, porque eu gostei da pessoa que estava vendendo a água. E assim vai, os determinados motivos que me levam a comprar determinada coisa. Então você vê que, por exemplo, esse mesmo argumento que o Boulos falava, que ele dá agora, aconteceu na época Muita gente usou esse argumento, ou tentou usar esse ponto, da questão da revolução industrial e da tecnologia, na época da Inglaterra, falando que a máquina de costurar iria acabar com as costureiras, sendo que a máquina de costurar fez com que as pessoas que produziam
trabalhavam que eram costureiras, produzissem mais. E o número de costureiras aumentaram. Aumentaram é foda. Aumentou. Então veja que, à medida que o mercado vai se intensificando e vai produzindo mais rápido, menor vai ficando também a proximidade com a individualidade do consumidor. Então não vai sendo cumpridas as necessidades que necessariamente o consumidor tem. Até na própria estrutura de massificação, o sujeito ele vai procurando formas de... Ele vai querendo substituir, né? Ele vai querendo coisas novas. Uma cortina, ao invés de ser uma cortina normal, ele vai preferir uma cortina feita de crochê, feita à mão, que demora 6 meses e ela é única. Então veja que a própria massificação traz o aspecto da unicidade, de algo ser único, algo ser seu. Hoje em dia, por exemplo, as grandes marcas que vendem roupas não são as marcas que vendem roupas em promoção ou roupas massificadas como essa aqui. São marcas que vendem peças únicas, que demoram 6, 7 meses para ser feitas. E só existe aquela única peça para aquela única pessoa. Essas marcas nem podem entrar em promoção quando você vai abrir uma franquia. Justamente para manter o nível não massificado. Então veja que, na medida em que você vai massificando, você vai trazendo mais tecnologias, ao mesmo tempo você vai abrindo mais possibilidades para que pessoas que antes não tinham acesso a determinada tecnologia, como pessoas hoje usando o Google, por exemplo, possam se formar em casa. Ela não precisa pagar uma faculdade. Ela não precisa sair da sua casa, gastar 4 horas para chegar na faculdade e voltar da faculdade, sei lá, tem gente que vive assim. Ela pode estudar de casa. Ela pode descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Todos os dias estão aparecendo cada vez mais novas formas de as pessoas ganhar dinheiro. Há muito tempo estão aparecendo novas formas. Existem 7,5 bilhões de pessoas que têm múltiplos interesses. Se fosse assim, não existiriam novos mercados. Os novos mercados vão surgindo justamente pela predisposição e apresentação tecnológica nova, porque quanto mais nova a tecnologia, maior são as possibilidades e mais fácil é você conseguir produzir novas coisas, ter acesso a novos mercados. Então eu não sei muito bem qual é o ponto do Boulos, porque é um ponto, assim como o pessoal que apoia o aquecimento global, dizendo que dizia que em 2000 todo mundo ia morrer queimado pelo sol, é o mesmo argumento que se é usado por essas pessoas desde a primeira Revolução Industrial, que foi se percebido que a humanidade iria acabar com a mão de obra e que as pessoas iam morrer de fome e que o super empresário ia usar cada vez mais máquinas e precisar menos de funcionários, quando isso na factualidade não acontece. Então, de uma outra pessoa. O capitalismo produz, portanto, um desemprego estrutural. Na sua própria dinâmica, ele exclui gente. Ele não tem como absorver na mesma quantidade, na mesma proporção. Hoje em dia, Ele exclui gente na medida em que essas pessoas que estão excluídas têm possibilidade de ter acesso a tecnologias e produtos de maneira mais barata e conseguem ter acesso a novas formas de compreensão de mercado e novas formas de emprego. Não é tão difícil, cara. Sim, não, mercados, não sei. Isso é bastante um aumento do desemprego no mundo. Sim. Você pegar o aumento de desemprego de quando para quando? Porque existia uma certa época... Desemprego não significa que as pessoas estão pobres ou que não estão ganhando dinheiro. Quer dizer que existem pessoas no mundo que não estão tendo empregos fixos e com carteira assinada. Você, na União Soviética, por exemplo, você tinha 0% de desemprego e pessoas passando fome. É muito fácil pegar, alistar todo mundo no exército e dar dinheiro para todo mundo. Mas você vai ter pessoas passando fome. Então veja que cada pessoa que não está dentro dessa estrutura está percebendo essa estrutura e tentando trazer uma forma nova ou se diversificando para conseguir atingir determinados fins. Então eu não vejo isso na mentalidade. Tem um desemprego, o que essas pessoas vão fazer para poder sobreviver? Vão para o trabalho informal, vai virar camelô, vai empreender da maneira mais precária, porque às vezes essa ideia de... Que coisa horrível, né, o Boulos? Que coisa horrível, as pessoas empreenderem. Lembrando que as pessoas empreenderem, a estrutura que você defende mercadológica, a estrutura estatal que você defende, prega que essas pessoas apanhem por estar fazendo isso. Porque o Estado não quer, elas não terem a autorização do Estado para fazer determinadas coisas. Então veja que temos um problema aí, um problemaço, né? Qual é o problema das pessoas começarem a empreender? O primeiro empreendedor que não tinha máquina, lá no começo, hoje em dia ele pode... Aqui tem um cara chamado Rei da Coxinha no Nordeste. Que ele vendia coxinha nos ônibus. Hoje em dia, em todo lugar aqui do Nordeste tem uma franquia do Rei da Coxinha. Ele vendia coxinha no ônibus. Ele conseguiu comprar maquinário, ele conseguiu abrir o negócio dele. Cada vez sempre aumentando. Tem um lugar que vende hambúrguer aqui perto do estádio do esporte.
que ele é Carlos Burger. Ele era pequenininho, ele tinha uma barraquinha, e hoje em dia ele tem uma puta de um bagulho gigante de hambúrguer. Não é difícil achar pessoas que não só conseguem tirar o seu ganho, como elas, a partir de um pequeno local, uma pequena forma de empreender, conseguiu aumentar aquele local e conseguiu fornecer muito mais empregos do que ela tinha antes, do que se tinha antes no mercado, na sociedade. Então veja que a possibilidade do empreendedorismo faz com que a possibilidade do aumento daquele emprego do tempo do cara aumente. Inclusive para fazer cursos daquilo. Hoje você pode achar um curso sobre absolutamente qualquer coisa na internet pagando R$50 por mês. Não é tão difícil. Empreendedor tem um mito que as pessoas também. Aí o motorista, o motoqueiro fica 12 horas em cima de uma moto e não consegue pagar aluguel no final do mês, é empreendedor. Não, cara, é um trabalhador super explorado, fudido, que não deixa o mais pra ele. Um Uber, um entregador com um empreendedor. Mas é assim que eles são tratados, Entendi. na linguagem de mercado. Né? Não. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? A própria lógica, a dinâmica do capitalismo. Não é assim, cara. Você pega exemplos absurdos de pessoas, muitas vezes, que não sabem a melhor forma de gastar o seu dinheiro e estão aprendendo com isso, porque aprender num sistema, aprender enquanto ser humano nessas questões tácitas, né, é justamente acerto e erro. Ninguém diz que todo mundo vai ser rico. Até porque todo mundo rico seria um problema. Mas essa pessoa que não está conseguindo alcançar determinada coisa é porque as pessoas, normalmente, elas buscam a maneira de conseguir pagar as contas e não a maneira de ter mais dinheiro. E aqueles que são bem-sucedidos nessa atividade conseguem uma quantidade de dinheiro maior. Essas pessoas se endividam e têm condutas que fazem com que elas gastem mais dinheiro. Irresponsabilidade fiscal. Não é o crime, tá? A irresponsabilidade com o seu próprio dinheiro e com a noção do seu próprio dinheiro faz com que você não tenha noção do dinheiro. Eu não vou nem falar dos impostos, eu não vou falar... esqueci a outra coisa que eu ia falar. Dos encargos trabalhistas, de várias outras coisas que vão impossibilitando com que essa pessoa consiga ganhar mais. Ah, mas o cara do iFood aí não tem esses problemas trabalhistas. Sim, ele não tem, mas ele com imposto, por exemplo, para comprar a moto dele, 60% da moto do que ele paga é para o Estado. O aluguel dele, que ele está pagando, aquilo dali que aquela casa foi construída, faz com que aquela casa seja muito mais cara por causa do imposto em cima dela. A bolha imobiliária, que se formou no Brasil há um tempo atrás por causa da Copa do Mundo, está aí até agora. Então, esse discurso apocalíptico que você narra, eu não vejo na materialidade. Produz uma legião de pessoas que não cabem no sistema. Salve família, muito bom esse corte. Elas cabem, elas estão dentro do sistema, elas estão conseguindo as coisas delas. Ninguém diz que as pessoas vão conseguir do nada, que todo mundo vai se dar bem instantaneamente. Não. Eu não prego isso. Eu prego que, dado determinado tempo X, sem intervenções estatais e sem o Estado fazer o que ele mais faz, que é criar entraves para as pessoas mais pobres conseguirem trabalhar da melhor maneira, em determinado momento elas vão conseguir acumular mais capital. A inflação do dinheiro que essa pessoa guarda, todos os anos o dinheiro que essa pessoa está guardando está sendo reduzido. E as coisas estão ficando mais caras. Então veja que o Estado ele age muito mais diretamente para a impossibilidade do sujeito sair da condição que está do que o próprio aparato mercadológico. É só isso, cara.